Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor, Amém. Jesus Cristo, estejam com todos. Aqueles que estão presentes aqui, o Senhor possa abençoar, o Senhor possa dar entendimento, sabedoria em tempos tão difíceis. E que o louvor, a adoração que lhe é devida, Ele nos traz à sua casa. E você que se encontra em casa também, no seu lar, através do Facebook, no futuro através do YouTube, que você possa adorar esse Deus que tudo provê, que tudo fará, não somente pelas suas bênçãos, mas sim por tudo aquilo que Ele tem feito no sentido gracioso, porque tem nos movido a trazer a sua casa. Então eu convido a todos a ficarem de pé, os que estão aqui presentes, aqueles que estão em casa fiquem à vontade para adorar esse Deus. Louve, bata palma, dance, porque Ele é digno de toda a adoração. Louvemos a esse Deus, assim como o salmista no Salmo 148. Palmas bem alegres, vamos louvar. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais. Toda igreja. Buscar o seu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te. Pode ser melhor, quero adorar-te. Quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o seu querer, a tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero adorar-te. Eu quero é louvar, eu quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu, As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero adorar, eu quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o seu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te. quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu, As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero adorar, eu quero levantar as minhas mãos. toda a igreja. As aves do céu, As aves do céu cantam para ti, as feras do campo. as feras do campo refletem teu poder. Eu quero é louvar, quero levantar As minhas mãos a ti. As aves do céu, As aves do céu cantam para ti, e as feras do campo refletem teu poder. Eu quero é louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te. uma forte salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Amém. Oi, som. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos.
Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, estar mais um domingo aqui, Senhor, para te cultuar, Senhor. Que amor maravilhoso, Senhor, que nos resgatou, que assim nos garantiu que não tem mais ninguém, Senhor, não existe mais nada, Senhor, que nos separe desse amor grande, ó Pai. Já não há mais nada, Senhor, que possa separar o teu povo, ó Pai. O Senhor assim garante. Oh, que palavra, Senhor, maravilhosa que o Senhor tem mostrado, que o Senhor tem nos revelado, ó Deus. Que possamos, ó Deus, descansar, sabendo que nada, Senhor, em nosso dia a dia, nada do que está acontecendo no mundo, ó Pai, jamais, Senhor, vai nos separar, Senhor, porque sabemos que foi o Senhor que nos alcançou, foi o Senhor que nos selou com o Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa obra maravilhosa, Senhor. Oh, quão maravilhoso Tu és, Senhor. E aqui eu apresento a Tua igreja, Senhor, aqui reunida, para louvar, para engrandecer esse Deus tão bom, tão gracioso, Pai. E aqui estamos, Senhor, com esse propósito de Te glorificar, ó Pai. Que tudo o que é feito aqui, Senhor, é para o Senhor, somente para o Senhor, ó Pai. E eu Te peço que nessa noite, ó Pai, o Teu Espírito Santo possa falar aos corações aqui presentes, daqueles que já são Teus, daqueles que são selados, daqueles que o Senhor transformou, também daqueles, Senhor, que vai ouvir a Tua palavra, que ainda não teve um encontro verdadeiro contigo. Eu já Te peço, quebranta cada coração aqui presente, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, o quanto a Tua palavra é poderosa, o quanto a Tua palavra transforma vidas, Senhor, porque aqui a gente vê o testemunho de inúmeros irmãos que teve um encontro verdadeiro contigo e já são novas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, quero Te apresentar esse culto somente para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? De que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Essa paz que sinto em minha alma. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe não. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Declare nessa noite, não olho. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não,
ti. Glórias, Aleluia. Porque és digno de todo louvor, de toda honra. aleluia, dou ao meu Senhor. Toda igreja. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Amém, aleluia. Aqui no versículo 34 fala: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, é Cristo Jesus. Foi Ele que morreu, foi Ele que cumpriu aquilo que era impossível para mim, para você. Você possa, nesse momento, colocar diante dEle tudo aquilo que você tem feito de errado. Coloque seus pecados, seus erros, porque a palavra nos garante. Deus intercede por nós. Coloque diante do Senhor tudo aquilo que você tem feito, tem desagradado ao nosso Senhor. Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos aqui como pecadores, como pessoas falhas, pessoas que têm tanto desagradado a Ti, Senhor. Mas sabemos da Tua graça, sabemos da Tua misericórdia, Pai, do Teu grande amor para com o Seu povo. E assim como Tua palavra ensina, devemos confessar os nossos erros, ó Pai, e aqui queremos colocar diante de Ti, Pai. Que o Senhor possa nos perdoar todas as iniquidades, transgressões que a gente tem cometido contra Ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada dia vencer esse mal, esse grande mal que há em nós, que é o pecado, Deus. Que o Senhor nos ajude. E nunca deixe, Senhor, que o pecado se torne indiferente em nossas vidas, ó Pai. Mas que o Teu Espírito Santo possa nos incomodar. Não deixe que a gente venha descansar numa vida de pecado, Senhor. Mas que o Senhor possa, sim, Deus, sempre falar aos nossos corações. Que possamos ser sensíveis ao Teu falar, à Tua correção, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, Tu és essencial para sustentar a minha vida,
Declare nessa noite. Eu tenho sede. Nós temos sede de Ti, Senhor. Temos sede da Tua presença, sede do Teu toque, sede, Senhor, da transformação que só o Teu Espírito pode fazer em nós. Nós temos sede de Ti. E nessa noite, o Senhor derrame sobre nós das Tuas águas que limpam, que nos limpam de todo o pecado. Oh Deus, ouve a nossa oração neste lugar, Senhor. Só me satisfaço Quando estou junto aos Teus pés, manancial, fonte de vida, de onde nós queremos beber todos os dias. Preciso e Oh, quero Deus. beber Todos os dias, bem mais que um desejo. Tu és essencial para nos sustentar, para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Nós temos sede de Ti, Eu tenho Deus. sede. Nossa alma te anela, Deus. Minha alma anseia por Ti. Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Declare nessa noite. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, manancial, única fonte de vida Tu és. Eu tenho sede de Ti. Eu tenho sede Sim, de Ti. Senhor. Minha alma anseia Por Ti, só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede, eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, manancial, única fonte de vida Tu és. Amém. Verdadeiro adorador. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 29, versículo 14, diz assim: Porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de Ti e das Tuas mãos te damos. Que a gente também possa ter esse sentimento de Davi, conhecendo, reconhecendo que tudo vem do Senhor. E você tem a oportunidade de colocar os seus dízimos e oferta diante do Senhor. Pai, sei que os Teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que Te adore em espírito, alguém que Te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção.
oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim o verdadeiro adorador. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador, achei em mim um verdadeiro adorador. Senhor, acha em nós esse adorador, esse verdadeiro adorador, em que o Senhor encontra verdade, em que o Senhor encontra justiça, em que o Senhor encontra realmente uma imagem semelhante à tua. Pai, nós queremos bendizer o teu nome neste lugar mais uma vez, porque o Senhor realmente está conosco, o Senhor está presente neste lugar e o Senhor nos permitiu vivenciar essa adoração através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Muito obrigada por esse momento precioso, que o Senhor continue conosco, nos ajude a realmente entregarmos o nosso coração a Ti, como oferta agradável, como oferta suave, as Tuas narinas. Pai, nessa noite, nós bendizemos o Teu nome neste lugar, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar agora aqui as meninas que louvaram ontem, né? Vou pedir para elas virem até aqui, para elas também estarem adorando ao Senhor. Amém? Não existe nada melhor do que ser amigo de
Glória a Deus, maravilha, né? A gente vê as irmãs louvando ao Senhor. Convido a missionária que vai estar ministrando nessa noite. Boa noite, meus amados, a graça e a paz. Amém? Obrigada. Louvamos a Deus pela oportunidade, né, de estarmos aqui mais uma vez para adorá-lo, para cultuá-lo e aí ver nossos irmãos desenvolvendo, né, nos seus dons. Cremos que cada vez mais o Senhor vai levantar aí homens e mulheres para estarem servindo naquilo que o Senhor criou para servir, né? Então, nós queremos lembrar que o curso aí de canto acontece toda terça-feira, às 19h30, tá certo? Não tem limite de idade nem para menor, nem para maior, não, né? Quer cantar, aprender a cantar e servir ao Senhor nessa área, fala com a Gleicinha. Nosso propósito, amados, é realmente formar outros grupos de louvor, tá certo? Então, né? Não é só para vir aqui se apresentar uma vez na vida em evento, não. É chegar num ponto de estar ministrando, né, e termos outros grupos para estar adorando ao Senhor, tá bom? E nós cremos que assim o Senhor irá fazer. Instrumento Amém? também, né, Márcio? Oi? Instrumento também, né? É, instrumento também. De instrumento acontece, diga aí, Alceli Filho, aproveite. Nas quartas-feiras, né? E nos sábados. Quarta e sábado. Aos sábados, às 5 horas da tarde, 5 às 6. E nas quartas, de 6h30 às 7h30. Viu? O tio falando. Então, amados, aproveitem, né? Às vezes você tinha vontade, interesse, não sabia como fazer nem por onde começar. Nós queremos, como igreja, investir, tá certo? Então, abra aí sua Bíblia em João, capítulo 15. Inclusive, os instrumentos também já estão tocando, né? Logo, logo vocês vão ver aqui, viu? Turma do instrumento atuando. João 15, nós vamos ler do versículo 1 ao 8. O Evangelho, viu, gente? 15... do versículo 1 ao 8. Acharam? Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor.
Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos orar, queridos. Pai, nós bendizemos o teu nome, mais uma vez por essa noite, o privilégio, a honra de estarmos neste lugar para te adorar. Recebe tudo aquilo que já foi entregue a ti e esse momento também. Fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento. Desvenda, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir e aprender essa noite de ti. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa alegoria aqui da videira, né? Da videira e dos ramos, ela desde o Antigo Testamento que era usado para tratar da nação de Israel. O Senhor geralmente quando ia tratar da nação de Israel, ele tratava também como videira, né? Então, com certeza, Jesus aqui também traz ali para os discípulos algo que para eles era bem conhecido. E aí lá no Antigo Testamento tem Isaías, capítulo 5, do versículo 1 ao 7, para quem gosta de anotar, onde vai falar, mas eu quero ler com você só Jeremias, capítulo 2, versículo 21, quando o Senhor trata Israel como videira. Jeremias 2, 21, diz assim: Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornastes para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Então, queridos, quando chega aqui no Novo Testamento, era uma linguagem que não era difícil de se entender ali para os discípulos, tá certo? Por isso que é uma alegoria que para eles era muito fácil compreender. Quando Jesus aqui está dizendo que ele era a videira e o pai era o agricultor. E aí ele vai fazer aqui, né, colocar aqui cada um no seu lugar e nós vamos compreender direitinho. Então Israel era a vinha do Senhor, Deus havia plantado, cercou de cuidados, mas a gente viu aqui que ela acabou produzindo uvas bravas, amargas, né? E agora Jesus vem aqui dizendo para os discípulos, olha, preste atenção, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Aqui não tem muito o que explicar quem é quem, porque já está muito claro, né? Aqui o viticultor é o que planta a vinha. Ele é o dono da vinha, ele é o que cuida para que ela produza grande quantidade, com excelência e qualidade. A mensagem essencial dessa alegoria é muito clara. O propósito de Deus é que o seu povo frutifique. Do mesmo modo que a função da videira é produzir uvas, certo? É tanto que a mensagem é o segredo de uma vida frutífera. Como é que eu faço, né, para me tornar frutífero? Então, antes de entrarmos nos segredos para a frutificação, nós precisamos só esclarecer um ponto, o que são esses frutos. Quando a gente fala em fruto, diz assim, você tem que frutificar, você tem que produzir, a gente pensa logo em evangelismo, né? Claro que é um dos pontos da frutificação, mas frutificar, e a gente vai ver sempre quando o Senhor estava falando, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que vai muito além, né? Enquanto que no Novo Testamento, ele fala lá em Gálatas, qual é o fruto do Espírito? Amor, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio.
No Antigo Testamento, ele deixa claro que Deus esperava daquele povo a justiça e a retidão. Sempre que ele falava em fruto para Israel, ele dizia: olha, o que eu quero de vocês? Que vocês sejam retos e sejam justos. Então, o fruto que Deus espera de nós como cristãos vai além de só evangelizar. É aquilo que Deus faz em nós. É a questão do caráter, é aquilo que Ele muda. É tanto que Jesus disse que o Pai seria glorificado quando as pessoas vissem as nossas boas obras e glorificarem o Pai que está nos céus. Ou seja, ao olharem para o nosso testemunho, para a nossa vida, Deus é glorificado. Então, queria só abrir esse parênteses para que na medida em que eu falasse de frutificação, você não pense só em evangelismo, em ganhar almas. Mas entenda que o evangelizar, o falar de Jesus, deve ser, né? Na verdade, deve ser um transbordar de uma vida com Cristo. E aquilo Deus tem feito tanto, tem agido tanto, que onde eu chego, isso transparece quem eu sou, tá certo? Mas aí você também pode fazer uma pergunta: mas Márcia, por que eu tenho que produzir frutos? Né? Você está dizendo aí que eu tenho que descobrir o segredo para frutificar. Sim, mas por que eu tenho que produzir frutos? Ainda no capítulo 15, no versículo 16, Jesus também responde por que nós devemos frutificar. Olha aí, 15:16, diz assim: eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então nós estamos aqui para cumprir esse propósito de Deus, que é frutificar para a glória dele, certo? Então por isso que nós precisamos realmente aprender, descobrir como viver essa vida frutífera. E aí eu quero compartilhar com você o primeiro passo, ou o primeiro segredo aí, como fazer para produzir fruto que agradam a Deus. Está aí no versículo 2. Primeiro passo: estar em Jesus. Olha aí o que Jesus mesmo diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Essa palavrinha aqui, queridos, o corta. Eu fiz questão de pesquisar e ver algumas coisas para compartilhar com vocês. Muitos estudiosos interpretam aqui essa palavra como se um crente que nunca tivesse produzido fruto não pode ser nem crente verdadeiro, não tem ligação com Cristo, ou sua ligação é apenas aparente. Esses pensam que essas pessoas estão ligadas a Cristo apenas por um ritual ou por uma membresia de igreja, sem jamais ter nascido de novo, quando lê esse versículo. São pessoas que não têm a graça de Deus no coração. A união deles com Cristo é nominal e não real. Eles têm o nome de que vivem, mas estão mortos. Onde não há fruto, não há vida. Mas o ponto central desse versículo não é que o corta. O ponto central nesse versículo é estando em mim. Todo ramo que estando em mim, então é impossível estar em Cristo sem ser um cristão. Certo? Então, se está em Cristo, é cristão. Mas e aí, Márcia, como é que diz aqui que ele corta? E é interessante, queridos, vou até já abrir um parêntese, que essa palavra é diferente de um outro versículo que ele vai falar mais na frente, que tem situação que ele corta mesmo. Mas aqui, especificamente no versículo 2, essa palavra aqui, cortar, ela no grego foi escrita como algo de tomar ou levantar, tá certo? Não era bem o cortar, quando foi traduzido por cortar, mas no original ela dá a entender que é a mesma palavra airo, que é isso de levantar ou tomar. Essa palavra aparece outras vezes no Evangelho, como a situação em que, quando Jesus ia andando, pegaram uma pessoa para levar a cruz dele, que foi Simão, e essa palavra airo aparece lá, ou seja, tomou a cruz de Cristo, levantou. A mesma palavra aparece na multiplicação dos pães, quando diz que sobraram vários cestos, e os discípulos foram lá e juntaram, levantaram, encheram o cesto, certo? Então, é a mesma palavra que aparece, só que aqui, nesse primeiro versículo, quando foi traduzido, eles traduziram como cortar.
Então, só para a gente entender que o ponto aqui é, se nós estamos em Cristo, Ele não vai nos cortar. E eu achei muito lindo quando você começa a estudar e entender o que Jesus faz quando a gente está nele. Esse primeiro passo aqui que ele diz que, na verdade, ele levanta a gente, né? Então, esse levantar sugere uma imagem de um agricultor se abaixando para erguer o galho. Os galhos novos têm a tendência de ir para baixo e crescer perto do chão. Mas eles não produzem fruto ali, se estiver no chão, arrastando no chão. Quando os galhos crescem junto ao chão, as folhas ficam cobertas de poeira, de lama, tudo que vem engancha ali. Quando chove, fica lama, mofa, então o galho se torna inútil. Ele acaba não produzindo. E aí, geralmente, o que o agricultor faz? O que fazer? Geralmente ele não corta. Ele não joga fora o ramo. O ramo é valioso para ser cortado. Ele precisa ser levado e levantado, amarrado de volta aos outros ramos e logo começa a frutificar. Então, aquele galho que estava caído, se ele está na videira, ele não vai ser cortado. Ele vai ser levantado, vai ser limpo. E interessante aqui que dá essa ideia de ele vai ser colocar de novo junto com os outros galhos, ou seja, traz de novo para a congregação, traz para o corpo, junta com os outros, para que ele consiga frutificar, para que ele possa frutificar. E aí nós vemos aqui a imagem, como o próprio Jesus disse, de um agricultor, que é o nosso Pai, que ama aqueles que ele plantou. Então ele nos plantou, e a primeira coisa aqui para frutificar é estar nele. Porque mesmo que nós venhamos a cair, ele vai limpar, vai ajeitar e vai colocar de volta para que a gente possa frutificar. Então, isso deve trazer alento ao nosso coração. Em sabermos que estamos em Jesus. Mesmo que chegue esse momento em que a gente se sinta fraco, está lá na lama, não esqueça isso. Nós temos um Deus que é poderoso para trazer de volta, para limpar, para tirar a poeira, para tirar a lama e para colocar você de novo na videira, junto com os galhos que possa frutificar. Certo? Então, o primeiro passo é esse, estar em Jesus. Certo? É estar em Jesus. Segundo passo, e nós temos falado demais desse passo, é a poda da planta. Então, primeiro ele limpa, cuida, mas ainda no versículo 2, a parte B, diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. A parte B diz, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais ainda. Então esse limpar, e algumas versões até diz isso, ele poda, Esse limpar é exatamente isso. Deus, como esse jardineiro que é incansável, poda todo o ramo que dá fruto, para que ele frutifique mais ainda. Essa poda é, por certo, uma ilustração do sofrimento. E trata-se muitas vezes de alguns momentos drásticos na nossa vida. Quem tem acompanhado aí o nosso estudo de Tiago sabe do que eu estou falando. Que poda é essa? Então o agricultor sabe que para conseguir mais fruto da vide é preciso ir contra a tendência natural da planta. Por causa da tendência da uva em crescer vigorosamente, muitos galhos têm de ser cortados a cada ano. As parreiras podem ficar tão densas que a luz solar não alcança a área em que o fruto deve formar-se, deixando livre, assim, a parreira para que o vento possa realmente penetrar. Então, muitas vezes, alguns galhos precisam ser podados, cortados. É por essa razão que o agricultor corta aquilo que é desnecessário, independentemente de quanto pareça bonito, pois o único propósito da vinha é produzir fruto. Não basta só ser bonito. Se não tem fruto, inclusive foi muito claro também, teve uma situação em que Jesus passou e disse que estava bonita, muitas folhas e tudo, e Jesus amaldiçoou. Disse, a partir de hoje você vai se tornar
infrutífera, inútil. Por quê? Só tinha aparência. O propósito de Deus na nossa vida, meus amados, não é só para aparentar ser crente. O propósito de Deus é que a gente produza muitos frutos. E para isso, muitas vezes Ele vai cortar algumas coisas que são desnecessárias. Então, o ramo é cortado geralmente no outono, o que para os leigos, a gente que não entende, né, parece extremamente cruel. Às vezes, resta apenas um toco, aquela coisinha que você olha e diz, ali morreu, né? Cerrado, marcado e mutilado. Mas quando vem a primavera, o verão, os frutos aparecem em abundância. Quem nunca viu, né? Uma árvore ou algo que foi cortado e você acha que morreu, mas pelo contrário, veio muito mais bonita depois. Precisamos lembrar que a faca dolorosa da poda está nas mãos de Deus. Está em mãos seguras. Tem algumas podas de Deus, alguns sofrimentos que são praticamente indispensáveis à santidade. Tem coisa que Deus vai fazer, queridos, porque é necessário. Porque de outra forma, nós não cresceríamos. É algo doloroso, mas é um ato de amor. Não é algo agradável nem para o ramo, nem para o agricultor. Mas é uma demonstração de amor responsável. É um método de Deus para nos tirar da vida inútil. Os cristãos mais frutíferos são aqueles que têm sido podados pela tesoura de Deus. Os viticultores podam as vinhas com mais frequência com o passar dos anos. A gente podia pensar, mas o tempo já passou, já foi podado tanto, então não precisa mais. Mas é o contrário. Quanto mais o tempo passa, os viticultores precisam podar ainda mais para que possa produzir mais frutos. Então, sem a poda, a planta enfraquece e a colheita diminui. Nós temos estudado, né, Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 3, e falamos sobre isso, as provações de Deus na nossa vida. Que elas são compatíveis, são variadas, são passageiras, nos ensinam muita coisa. E o propósito dela é nos levar à maturidade. Então, segundo passo para o crescimento, a poda de Deus. Deus vai vir em algumas situações ou circunstâncias que a gente muitas vezes nem espera, não tinha planejado, não era bem isso, né? Às vezes nós queremos dizer como é que tem que ser feito. Mas Deus sabe onde corta para crescer. E aí Deus vai cortar, amados. E nesse processo de poda, a gente compreenda que é Deus trazendo crescimento. Quando Deus poda a nossa vida, não é para nos tornar piores ou nos destruir, mas é para que a gente cresça mais e se torne melhor, assim como o agricultor, que poda lá a videira para que ela possa produzir mais frutos. Então, Deus jamais aplicaria a poda se um método mais suave desse o mesmo resultado. A dor da poda vem agora, mas o fruto a gente só vê depois. Se tivesse algum outro método, Deus não usaria alguns métodos tão drásticos. Porque Deus trata o pecado na nossa vida e algumas coisas mais, como um médico trata o câncer. O médico não pode ficar dando Tilenol para o câncer. Se o caso é grave, geralmente quando eles são responsáveis, arranca tudo. Não é assim? Faz o que tiver que ser feito, eles não medem esforço. E Deus trata da mesma forma. Se tem algo para tratar na nossa vida, o Senhor não vai ficar alisando, não. Se isso impede o crescimento, se isso nos distancia de Deus, Ele vai vir com a sua tesoura, com a sua poda. Mas o que aquieta o nosso coração é saber que o nosso Pai, Ele tem, sabe, como um médico perfeito, Ele tem um bisturi perfeito para a situação perfeita. Não se preocupe, Ele não vai cortar o que não precisa. Ele não vai tirar o que não precisa. Se tirou, precisava. Então, o segundo passo é esse. Precisamos, meus amados, não desanimar
quando nós percebermos a poda de Deus na nossa vida. Porque o que isso significa? Não é que Deus está contra nós ou que nós estamos em pecado. Muito pelo contrário. Aqui diz que aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Pode ser que é exatamente porque você está produzindo e vai precisar aperfeiçoar para que continue crescendo. Então, é assim que Deus faz. Nós compartilhamos aqui uma ilustração também do livro do Max Lucado, Moldados por Deus, quando ele fala da casa do ferreiro. Há 3 tipos de ferramentas, só para lembrar. Ele fala que tem algumas que estão na sucata, tem aquelas que já estão na bigorna, ou seja, estão sendo preparadas, trabalhadas, e tem aquelas que já estão afiadas e prontas para ser usadas. Então, a casa do ferreiro tem 3 departamentos: a sucata, a bigorna e o que já está pronto. Muitas vezes, nós estamos em algumas áreas da nossa vida, ainda lá na sucata. E aí Deus vai pegar, traz para a bigorna. A bigorna, amados, o tratamento é bem estreito. É aquilo onde ele vai aperfeiçoando, é onde ele vai trabalhando e vai deixando cada vez melhor. Então, segundo passo para frutificarmos, vem a poda, certo? Não esqueça e não desanime. Quando vier as provações, lembre: Senhor, Tu estás me podando, é para eu crescer, me ajuda a discernir. Que foi outro ponto que nós já tratamos no estudo de Tiago. O que a gente deve pedir? Sabedoria, né? Nas provações. Então, me ajuda a discernir o que o Senhor está querendo trabalhar nessa área. O que o Senhor está querendo me falar que eu não estou ouvindo? Me ajude a perceber. Então, o segundo passo para a frutificação é a poda. Terceiro e último segredo da frutificação é a permanência dos ramos na videira. Está aí no versículo 4. Ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, o último segredo para ter uma cesta transbordante de uvas é a permanência em Cristo. Nesses 8 versículos, amados, eu fui contar o verbo permanecer ou derivados dele. Ele também aparece 8 vezes. O que isso quer dizer? O pensamento central de Jesus ao ministrar isso aqui era isso: permaneçam, fiquem firmes. Não basta só estar, tem que permanecer. Porque muitas vezes quando o negócio aperta, a tendência é procurar um alívio, tentar algo, mas aí Jesus está dizendo: se não permanecer, você não vai concluir o processo. Então, esse permanecer aqui, por isso que ele fala tantas vezes. O segredo para uma vida transbordante não é fazer mais por Jesus, mas é estar mais com Jesus. O desafio da permanência é passar dos deveres para um relacionamento vivo com Deus. Esse é o desafio. Chegar num ponto, queridos, que Deus quer que a gente experimente, nosso maior prazer é estar com Ele. Não só fazer algo para Ele, mas estar com Ele. O nosso desafio é aquilo que nós fazemos para o Senhor, ser só como realmente um transbordar daquilo que Ele é na nossa vida. Caso contrário, nós seremos religiosos, legalistas. Muita gente faz muita coisa para Jesus, mas está longe de permanecer nele. Então, esse é o desafio. Os comentários finais de Jesus na vinha, ele desviou totalmente a atenção dos seus discípulos da atividade para o relacionamento com ele. Depois do cuidado para renovar a nossa vida, para remover o pecado, Deus poda mais uma vez a nossa vida. E agora Jesus diz que o segredo é permanecer. Jesus é a videira. Jesus é o tronco onde o galho precisa buscar sua seiva para frutificar. Quanto maior a conexão do ramo com o tronco, maior é a capacidade dele de produzir. Quer produzir? Fica na videira. A seiva
onde nós buscamos, meus queridos, é em Jesus, certo? Tudo é bom e é um complemento, mas de onde nós vamos tirar a força e tudo para permanecer é em Jesus. E em Jesus não é aquilo que a gente faz apenas quando estamos em reunião aqui nas quintas e aos domingos. É lá no seu secreto. É o tempo que você investe com Deus. Tempo de Bíblia, tempo de oração. Quanto tempo você investe para estar em Jesus? Que tempo você gasta para extrair a seiva para você? Porque o resto é só consequência. E aí, se nós não tivermos essa vida no secreto, meus queridos, isso aqui muitas vezes sua aparência. Por isso que ele diz, eu sou a videira. Se vocês não permanecerem em mim, vocês não vão dar fruto. Tem que permanecer. Para concluir, nós precisamos entender que a força, o vigor, a vida, a beleza e a fertilidade do ramo está na permanência do tronco. Em nós mesmos nós não temos vida, nem força, nem poder espiritual. Tudo o que somos, sentimos e fazemos vem de Jesus. Ele é a fonte, é o manancial, é a fonte de vida. E esse deve ser o nosso desejo, de querer beber mesmo dele todos os dias. É a fonte, amados. Nós não precisamos buscar em cisternas rotas, como Jeremias falou. A gente não precisa mais hoje de sacerdote, de alguém para nos ensinar. Nós temos a Bíblia na nossa língua. Nós temos a Bíblia de tantas versões, de tantos modelos, que nós somos indesculpáveis. Nós temos a palavra de Deus escrita e impressa. E nós temos aplicativos que você escolhe aí como ou qual vai usar. Então, não esqueça, quer produzir, quer ser um frutífero, discípulo frutífero, se agarra a Jesus. Em nós mesmos não há vida. E é interessante que ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Então, esse é o segredo. Esteja em Jesus, aceite a poda e permaneça nele. O propósito de Deus não é o que eu e você façamos algo por Ele, mas que nós possamos sempre estar com Ele e nele. Certo, amados? Então, em outros momentos a gente vai compartilhar mais esse ponto, porque só esse permanecer dá uma outra pregação. Eu separei alguns pontos, só o permanecer tem muitas coisas para a gente tratar. Mas eu acredito que aqui deu para a gente entender como é que nós podemos frutificar. E Deus nos chamou para isso, amados. Nós vivemos dias difíceis. É urgente que a gente se torne frutífero. É urgente que a gente deixe que Deus trabalhe na nossa vida e que Ele transborde aonde nós formos. É urgente. Não dá mais para a gente viver um cristianismo nominal, apenas de nome. Nós precisamos ser homens e mulheres frutíferos para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar. Pedir isso ao Senhor, né? Vou chamar o presbítero Alceli para orar por nós, depois eu venho dar os avisos. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que essa palavra ela possa encontrar abrigo em nosso coração e que o Espírito possa aplicá-la, nós possamos colocá-la em prática. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Cristo, Senhor, muito obrigado pela tua ministração nesta noite, que de fato, Senhor, nós possamos estar em Ti, amado Cristo, que é a videira verdadeira, e que possamos ser produtivos, Senhor, porque somos produtivos porque Tu nos escolheu e nos chamou, papai. E em nome, por amor de Jesus, que Tu possa podar-nos, que Tu possa continuar trabalhando em nossa vida, Senhor, que aquela obra que se iniciou no momento do chamado, do momento do se curvar diante de Ti,
ela possa continuar sendo realizada, feita pelo operar do teu querido Espírito. Assim, Pai, muito obrigado nesta noite. Os irmãos aqui presentes, que tu nos abençoe, Senhor, que tu nos dê uma semana de graça e de vitória, Senhor, porque somos teus e cremos que tu és aquele que guia-nos e nos dirige na tua santa vontade. Pai, no nome de Jesus, por amor de Jesus, Pai, é que nós te oramos e te louvamos essa noite, em nome de Jesus. Amém.